Oi pessoal, eu sou a Dani. A gente está aqui para poder falar sobre mais um livro no nosso quadro de resenha psicológica, que é o livro A Vida Secreta dos Escritores, escrito por Guilherme Mussot. É um livro mandado pela tag Inéditos do mês agora de outubro, e é um livro que vale super a pena. Mas antes de falar desse livro, três dicas para vocês. A primeira: se você é novo no canal, não se esquece de dar uma olhadinha no vídeo que vai estar aí na descrição, explicando como funciona o canal para você não ficar perdido, tá? Segunda dica, também não se esqueça, se você não é inscrito aqui no canal, inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E por favor, dá o joinha no vídeo aqui, isso ajuda super a gente, tá? E a terceira dica que eu vou dar aqui para vocês é que se você quiser assinar o clube de assinatura da tag, não deixa de visitar também o link que vai estar na descrição, que vai te dar 30% de desconto e ainda por cima vai me dar um brinde especial aqui para poder estar apresentando para vocês, tá bom? Então, se você quiser assinar, escolha o link aí. Mas vamos lá, partindo para o livro, vou começar do básico, a parte gráfica, né? Como vocês podem ver, a capa do livro ficou muito bonita, a combinação de cores ficou muito bonita. Essa aqui é a capa dele, a caixinha. Tem um marcador, né? E tem um brindezinho que eles mandam, que é esse porta-recadinho, né? Com um papelzinho aqui, que é na forma de uma câmera fotográfica, porque a história tem muito a ver com uma câmera fotográfica. Mas se você quiser ver a abertura da caixa total, que veio com os brindes de indicação e também o brinde especial que eu ganhei do concurso de poesia, que teve lá no aplicativo, dá uma olhadinha aí no link que vai ter embaixo também da abertura dos clubes de assinatura desse mês, ok? Então vai estar lá, você pode conferir melhor. Mas vamos lá, livro! O livro em si, gente, ele é um livro que veio com páginas amareladas, a letra tem um tamanho legal, como vocês podem ver, e é um livro francês, como eu falei, foi um best-seller na França, e com muita razão. Que livro bom! Gente, esse livro é muito bom, ele é muito bom, um livro cheio de reviravolta, apesar de ser um livro fino, é um livro muito denso, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E para eu poder fazer a resenha, quem já é daqui sabe que eu faço resenhas psicológicas, então vai ter spoiler. Por favor, se você não curtiu o spoiler, eu já estou avisando, guarda o vídeo para você ver depois, dá uma passeadinha aí no canal, vai ver outras coisas, tá? Mas eu tenho que falar de spoiler, não adianta reclamar, não tem jeito, tá? Resenha psicológica, a gente tem que fazer isso. Mas vamos lá, história, né? Tudo começa com um escritor chamado Rafael, e ele é um rapaz que está tentando começar a escrever. Ele escreveu o primeiro livro dele, e esse livro ele já foi rejeitado por um monte de editoras diferentes, mas ele ainda quer escrever. E ele está procurando um emprego novo, onde ele possa se dedicar à escrita também em horas vagas, até que ele encontra uma proposta de emprego numa ilha muito isolada, e essa ilha é uma ilha muito especial, porque lá mora o escritor favorito dele, que é o Foulis. E ele pensa, eu vou trabalhar nessa livraria, rodeado de livros, vou conhecer escritores diferentes nesse lugar, que é uma livraria que já recebeu muitos escritores importantes, né? E ainda vou ter a possibilidade de falar com o Foulis, porque ele vai dar uma olhada no meu livro e vai ver por que eu estou sendo rejeitado pelas editoras. E ele vai para essa ilha, uma ilha que é fechada, que não é uma ilha muito bonita, na costa do mar, mas que não recebe turismo. Então é um local que, ao mesmo tempo que não tem muitos hotéis, é fechada nesse ponto, porque ela é uma ilha mais preservada para a própria população. E ele está lá trabalhando, a livraria que ele vai chegar para trabalhar, ela tá para ser fechada, ele não entende aquilo, ele não entende a decisão do dono da livraria. E ele fala que tá chamando um funcionário só para poder ajudar a encaixotar tudo, porque ele vai fechar. E o Rafael começa, né? O Rafael, o personagem principal, ele começa a ficar assim, preocupado com isso e tentar salvar essa livraria, ao mesmo tempo que ele começa a tentar conhecer o autor favorito dele, que é o Foulis. O Foulis, ele é um escritor famosíssimo, com muitos exemplares vendidos, muito rico por causa disso, mas que do nada decidiu que não vai escrever mais. E ele decidiu que não vai escrever mais, e o Rafael procura ele, tenta ter uma conversa. E o Foulis tem umas tiradas muito fortes pro Rafael, falando que era para ele ser qualquer coisa menos um escritor. E o Rafael não entende aquilo, mas faz uma jogadinha, joga o manuscrito lá na casa do Foulis, exigindo que o Foulis tenha essa leitura da obra dele, fale o que acha, mas o Foulis não está interessado e nega.
E a história corre até aí. Até aí a gente acredita que a história ela vai ser simplesmente sobre isso. Só que não, a coisa muda. Aparece uma jornalista que sequestrou o cachorro do Foles. E Foles saca aquilo e acha estranho. E essa jornalista aparece e ela fica tentando saber detalhes do Foles, tentando saber por que ele parou de escrever e tal. Tá, ele não gosta, manda ela pra fora. Depois ela aparece relatando um caso antigo, né, de um assassinato, de uma família com uma criança. E nesse assassinato ela quer que o Foles escreva sobre isso. E ele não quer escrever, ele não escreve mais. E acha estranho, né? Acaba mandando ela embora de casa nisso. E de repente a gente olha e pensa, tá, a história vai ser sobre essa jornalista. Sim e não. Aparece mais outra coisa. A história muda de rumo de novo. Aparece um assassinato na ilha. Uma mulher é morta, aparece morta, presa a uma árvore. Inclusive uma cena bem bizarra. Ela tá nua. Na biópsia descobrem que ela estava congelada antes de fazerem isso. Então a morte foi pior do que parece. E nessa situação toda, todo mundo fica em pânico. A ilha é fechada para investigações. E a coisa vai desenvolvendo. Descobre-se que essa família que foi morta com a criança, ela foi morta por um casal, que era essa mulher e também um outro cara, e esse outro cara também aparece morto em outro lugar de repente. Como eles descobrem essa família? A história diz que acham uma tal de uma máquina fotográfica, por isso que o brinde do mês tem o formato de uma máquina fotográfica. Eles acham uma máquina fotográfica no meio do mar, que depois vai passar para a mão de outra pessoa, que esquece num avião, que é encontrado por outra família. E essa máquina fotográfica ela tem fotos desse casal aproveitando e tudo. E esse casal supostamente estava foragido pela morte dessa família. Essa família tem uma filha mais velha que não estava no ambiente da morte. E aí a coisa vai se desenvolvendo. No decorrer da história, Foles chama o Rafael, preocupado com tudo isso e querendo que o Rafael o ajude investigando sobre aquela jornalista. Ele vai até a casa da jornalista e lá ele descobre não só cartas de amor do Foles, como também ele descobre coisas suspeitas, fotos sobre as mortes aqui. E aí ele começa a pensar, meu Deus, no que a gente está metido? Conta pro Foles, essa mulher vai atrás do Foles, e ele ao mesmo tempo também acaba descobrindo que o patrão dele era da família que foi assassinada, e ele dando uma investigada lá na livraria, arrumando as coisas, descobre um cômodo secreto embaixo, e vai mexer no computador do seu chefe, lá descobre cenas, né? Filmagens do assassinato tanto da mulher que foi a bandida quanto do homem, e começam as investigações. Tudo leva a crer que os assassinos realmente são aquele casal, só que ao mesmo tempo parece, pela declaração deles, que Foles está envolvido, e ainda assim também parece que eles não mataram, que teve uma terceira pessoa que aconteceu. A jornalista encurrala o Foles e tudo, e faz o Foles na marra escrever, contar o que aconteceu. Enquanto isso, Rafael ele tá lá com o patrão dele que o descobre, e o patrão dele pega ele, vai matar ele. Acabou que o Rafael se jogou para cima dele todo amarrado num carro, o carro capota e morre tanto o dono da livraria quanto o Rafael. Enquanto isso, Foles está lá com a jornalista contando a história, que foi a seguinte: ele tinha uma namorada, e essa namorada, ela era médica e ela trabalhou na guerra, em 2 guerras seguidas. E um dia eles estavam juntos, felizes na ilha, que é aquela casa ele comprou para morar com ela, e ela foi para lá, para uma guerra, e foi morta com um colega em ação. Foles, muito revoltado com aquilo, vai pesquisar sobre a situação, vai até o local da guerra e descobre que, na verdade, o colega de trabalho da esposa, ele estava envolvido com um médico que contrabandeava órgãos. Ele vendia órgãos, ele tirava órgãos das pessoas, vendia no mercado negro. E nisso, como o cara descobriu, ele tentou assassinar o cara, e nessa história assassinou a mulher do Foles junto. E o Foles, muito revoltado, foi atrás desse médico, tinha intenção de matar ele de verdade, mas não foi o que aconteceu. Quando ele chegou lá na casa, a hora que ele chegou na porta, ele ouviu os disparos, e esses disparos aconteceram. O médico matou tanto a esposa quanto o filho,
obviamente matou um outro cara para fingir que era ele e poder se safar. O Foles percebe a situação e acaba interferindo na história. E que no fim das contas, Foles ele sequestra esse cara e o leva para um cativeiro que está inclusive na ilha, no mesmo lugar onde a jornalista estava. Enquanto essa jornalista revela que ela era a filha mais velha do casal, neta do dono da livraria, ela só soube o que aconteceu tempos depois. Na cabeça dela, ela tinha ido mais cedo para ver a família, porque era aniversário do irmão mais novo. E nesse dia que era aniversário do irmão mais novo, ela estava lá, ela escutou os tiros, mas se escondeu. E antes dela ser morta, porque o Foles ele aparece para impedir que esse pai mate a filha. É o único que ele ainda consegue impedir. Então ele pede de matar a menina e leva o cara embora, né? Mas a Matilde, que é essa jornalista, ela acaba que ela foge em pânico, ela funciona do modo automático, reprime aquela lembrança. Então no dia seguinte ela tá na casa dela e ela reprime a lembrança como se, eu não fui, eu só recebi a notícia de que eu tava fora e tudo. E disso ela desenvolveu distúrbios alimentares, ela foi uma jovem que teve muitos problemas psiquiátricos. E ao mesmo tempo também ela cresceu sempre com essa raiva do assassinato e tudo, até que um dia ela recebeu as filmagens por e-mail, as declarações, e achou que era o Foles que tinha matado, então tinha ido à ilha para matar o Foles. Mas quando o Foles mostra que o pai dela estava lá em cativeiro esses anos todos, ela pega a arma e mata o próprio pai. Muito saudável, né? Uma história muito saudável nesse ponto. Mas ela mata o pai e nisso ela se sente livre. Enquanto isso, o Foles, ele também se sente livre porque se livrou do cara, se sentiu livre daquele fardo, muda da ilha, vende a casa para um outro escritor e ele parte, ele vai embora. Tempos depois, esse outro escritor ele resolve que quer escrever uma história sobre o Foles, aleatória, e ele, olhando a casa, descobre ossos no meio da parede, na parte do fundo, e ele resolve escrever uma ficção. Liga para o editor, antigo editor do Foles, né? E tanto o Foles quanto o editor permitem que ele faça essa história de ficção. Esse escritor descobre que Foles está bem, junto com Matilde, uma criança pequena, todos felizes. E assim a história termina. O curioso de toda essa história, gente, é que tudo acontece por causa de fotos perdidas, encontradas, e escritores tentando fazer suas próprias histórias, né? Eu achei um livro mágico, porque o autor não só desenvolve muita coisa em pouco espaço, como ele utiliza também, como vocês sabem, eu falo da parte psicológica, ele utiliza também muito de psicologia aqui. Nós vamos encontrar nesses personagens algumas tendências naturais humanas e perigosas. Nós temos aqui no editor, né, no dono da livraria, um psicopata clássico, que desde o princípio ele quis matar os envolvidos lá, que tentaram matar a família dele, mas ele é avô, então ele também era pai não sei se o pai da Matilde ou a mãe, mas ele é pai de um dos dois que estavam trabalhando com tráfico de órgãos. Mas esse médico que é assassinado, ele era o cara responsável pelo tráfico de órgãos. Então, o assassinato dele é encomendado por causa disso. Ele vai morrer por causa disso. E ele assassina a própria família só para ele se safar. Então, a conduta de um psicopata clássico. Ou seja, psicopatas têm relações superficiais. Eles gostam até certa medida, mas não é aprofundado. Eles não amam, eles não sentem culpa, eles não sentem remorso. Não é só o lance do matar, é o lance do não sentir. Então nós temos um psicopata clássico aqui, que era, no caso, o pai da Matilde. Nós temos uma criança de 11, 12 anos que tinha problemas sociais, provavelmente já sombras do que percebia na casa, e a Matilde também fala que ela desenvolveu transtornos alimentares, recusas alimentares, provavelmente já meio que inconsciente, vendo do que eles viviam, de como acontecia na casa. Então nós temos aqui 2 adolescentes que sofreram recusas alimentares por causa de uma recusa inconsciente com os pais, porque normalmente recusa alimentar está relacionada a uma recusa familiar também. É uma negação das relações familiares, é uma negação dos afetos trazidos pela mãe ou pelo pai, ou ambos.
E essas duas crianças, elas já desenvolvem isso. Nós temos também um escritor que, de tanto amar e perder esse amor, ele se torna totalmente fixado, ele tem a ideia obsessiva, uma compulsão, uma necessidade de matar aquele assassino da sua esposa. Só que ao mesmo tempo ele não consegue assassinar, então ele só... O máximo que ele consegue fazer é manter num cárcere privado aquele cara. E o Foley se torna preso a esses sentimentos não resolvidos dele. Enquanto ele não resolve os sentimentos, está com o cara em prisão, ele também não consegue seguir a vida. Então ele não consegue restabelecer relacionamento, ele não consegue escrever mais, ele não consegue viver, ele não consegue dar andamento na vida dele, não consegue fazer amizades, ter relações sociais. Então nós temos aqui também o Foley adoecido por isso e só consegue reviver, reconstruir uma possibilidade no mundo após a morte desse homem que ele estava mantendo. E temos aqui também a questão da Matilde, que é muito importante de nós estarmos falando, que é ter tido negações constantes dos sentimentos que ela tinha em relação aos pais. O trauma que ela sofreu naquele dia, durante a noite em que houve o assassinato, que ela viu os assassinatos, que ela estava embaixo da cama, viu, foi a morte do pai, mas não era o pai, ela achou que era. No fim da história, ela acabou desenvolvendo uma negação da lembrança que ela teve, então ela falseou a lembrança dela, o que a gente chama de reprimir. Então ela teve uma repressão, um recalque. Você pega alguma coisa que você não dá conta de absorver sentimentalmente, você transforma em uma outra memória, e nessa outra memória que você transforma, você lida com ela, mas sempre tem um estranho, sempre tem algo faltando, sempre você não está bem emocionalmente, porque aquela negação, ela não é um esquecimento, não se esquece o que sente. Então a Matilde, ela acaba desenvolvendo esse recalque, e nisso que ela desenvolve, ela acaba tendo uma vida totalmente presa, parecendo que falta algo, até que ela tenha a memória real, que ela vê aqueles vídeos e que ela sabe o que sentir, que ela consegue desarquivar o que ela viu aquela noite e tomar a decisão de ir atrás do assassino e tudo mais. Só que no fim das contas ela não queria matar. Ela deu todas as chances para o Foley falar sobre a história toda. No fim ela estava procurando era nomear o conflito, nomear a vivência, nomear as memórias reprimidas que ela tinha, para ela conseguir se resolver emocionalmente. Quando ela vê o pai naquela situação aí, sim, ela resolve, ela vê que há necessidade para ela de matar, ou seja, de matar a memória sobre o que aconteceu, a memória sobre o que foi, matar aquela visão de pai que ela estava tendo e conseguir seguir em frente. Então ela tem um redescobrir, uma emancipação psicológica dentro disso. E essa é a história. Então é uma história muito densa, muita coisa acontece aqui, num intervalo assim pequeno de um livro muito fino, como vocês estão vendo, porque 200 páginas para mim é fino, né? Então assim, é um livro que tem pouco tamanho para muita coisa, então vale super a pena. Quando ele for para as livrarias aqui no Brasil, eu recomendo você estar lendo, tá? Tem um quê de thriller aqui, mas ultrapassa essa visão simplesmente ficar falando de psicopata e como ele mata, que a propósito eu acho muito monótono, viu, gente? Eu acho chato. Mas um livro que tem aqui um thriller psicológico, mas que não foca nele apenas, tem todo um contexto. Então é um livro que super vale a pena. O pessoal tá gostando bastante até agora e eu recomendo para você, tá? Mas é isso, pessoal, é isso que a gente tem para falar sobre esse livro aqui do mês, da tag, que é do mês de outubro. Não se esqueça, mais uma vez, de dar seu joinha aí, tá? A gente logo vai estar aqui de novo para a gente poder estar fazendo mais resenhas psicológicas. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, pessoal!